Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, toda segunda-feira eu coloco uma caixa de perguntas e na terça ou nos dias posteriores eu acabo respondendo. Nas próximas semanas eu devo colocar mais uma vez a caixa de perguntas devido ao número de perguntas que acabam surgindo de uma única vez, tá legal? E aí o vídeo acaba ficando muito grande. Por fim, eu vou respondê-las, tá? De acordo com que eu posso contribuir aí para cada um que fez essas perguntas ou possa interessar, tá bom? Então eu deixei aqui meu outro celular anotado para que eu possa responder. Na sequência, né, a pessoa que fez a pergunta, a gente marca para que ela possa verificar a resposta, tá ok? Vamos lá. Um ambiente densamente carregado pode atrapalhar feitiços de prosperidade e etc? Olha só, essa pergunta é muito ampla, mas eu vou te dizer o seguinte, um ambiente negativo, pense em termos de energias, tá? Pense em termos não favoráveis energicamente, mas nunca esqueça que pessoas são, né, energias condensadas, na verdade, as pessoas são puramente energia condensada. Então, lidar com pessoas extremamente negativas não deixa de ser um ambiente com energias densamente carregadas. Isso pode estar tanto em nível espiritual como em nível físico, como é o caso de pessoas. Então, o ideal, todas as vezes que você tem algum propósito, meta, vontade, que você se limpe o máximo possível, e se limpe, eu me refiro ao ambiente, né? Eu me refiro às pessoas. Então, quanto mais você puder afastar ou evitar esse tipo de ambiente, melhor ainda. Agora, é claro que cada um terá a sua particularidade, né? Porque às vezes mora com os pais, às vezes mora com aí próprio casal, muitas vezes um dos dois acaba sendo, infelizmente, muito pessimista, muito negativo, né? Então acaba prejudicando. E isso você vai precisar lidar, vai precisar, sem dúvida alguma, se limpar, afastar de algumas coisas aí. Eu sempre comento aqui que não se coloca água limpa em copo sujo, ok? Muito bem. Para a segunda pergunta, veio o seguinte: como funciona usar um ritual para aprender um novo conhecimento, como por exemplo um idioma? Olha só, na interpretação da cerimônia mágica, o Crowley comenta sobre o espírito, por exemplo, Samijina, e ele fala sobre a questão desse espírito regir a lógica. O que ele diz ali? Que toda cerimônia mágica, todos os aspectos mnemônicos, o que seria isso? Tudo aquilo que ativa a memória, sejam os odores, os perfumes no caso, o campo visual através do selo, os barulhos, ou seja, os sons, a parte auditiva, como os nomes bárbaros, tudo isso talvez sirva para estimular, né, aspectos do nosso cérebro. Então o Crowley ali, ele traz para uma coisa bem científica, bem humana mesmo, né, bem aterrada na questão de funcionamento da Goetia. Ainda que depois ele mude essas visões dele, mas naquele momento ele explica dessa forma. Uma segunda forma que há muitos anos atrás eu já comentava e outros ocultistas brasileiros também já comentavam, é que muitas vezes você faz um trabalho para aprender algum tipo de idioma ou ter acesso a algum tipo de conhecimento, já que a Goetia ou outros tipos de grimórios também prometem isso, seja aritmético, matemático, astrológico, astronômico, né? E você passa a ter contato com livros sobre isso, com pessoas que entendem sobre o assunto, começa a ter assistir vídeos sobre isso, começa a informação, começa a chegar até você de uma maneira mais fácil. Num segundo momento, você também parece ter uma maior facilidade para compreender esses assuntos, tá? Esse geralmente é um tipo de trabalho que pessoas que estão prestando concursos ou estão em nível de vestibular, esse tipo de coisa, gostam de trabalhar. Nós já tivemos vários relatos de pessoas que tiveram sucesso nessa forma de aprendizado. Então, tem que tentar para ver como que vai funcionar para você. Legal? Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. Mago, tem como um ser humano desenvolver telecinesia e telepatia? Olha só, dentro dos estudos, tanto da anatomia oculta do homem, seja na linha hindu, onde vai se falar dos chakras, onde vão se falar das faculdades paranormais do ser humano, você vai ouvir falar disso o tempo todo. Dentro do ocultismo ocidental, muito se fala sobre isso, tá? Inclusive, existe toda uma literatura falando especificamente de cada uma dessas faculdades espirituais.
né? Então eu vou te dar um outro exemplo, uma outra linha. A Dion Fortune comenta, o próprio Papos comenta sobre, e o próprio Crowley no Magic ele comenta sobre a questão da telecinésia, ou a telecinesia, como alguns chamam, certo? O que eles falam? Eles falam que isso aí é uma faculdade do corpo de luz, uma faculdade do corpo astral. Então, se você tiver interesse sobre isso, tá? Você pode vir no direct, que eu te passo uma gama de 2, 3 ou até mais dentro da literatura para que você possa dar uma estudada dentro desse assunto. Mas sim, né, existem inúmeros relatos, e inclusive se você se interessar, né, existe um livro muito fantástico do Dr. Heine, tá? Escrito mais ou menos em 1960, se eu não me engano, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, onde ele registra exatamente esses fenômenos paranormais, telecinesia, telepatia, clarividência, dentre outros, dentro de um ambiente universitário, ok? E eu posso também te passar esse livro. Muito bem. Na próxima pergunta, até um pouco inusitada, mas ela diz o seguinte: como se bota para correr assombrações que estão em uma casa ou cômodo? Olha só, aqui no perfil diversas vezes eu citei inúmeros métodos, né? Mas vamos lá, vamos fazer vamos repassar por alguns deles. Você pode começar por banhos de plantas, no seu caso. Você pode fazer banhos de chão com essas plantas também. Pode utilizar-se de plantas para fazer defumações. Você pode desenvolver algum tipo de talismã, consagrar algum talismã, fazer algum trabalho, por exemplo, com anjos ou arcanjos. Normalmente, tá? Micael ou São Miguel Arcanjo trabalha muito bem nessa linha. Utilizar-se de salmos. Pode também trabalhar numa linha mais idealista aí, fazendo, por exemplo, o ritual menor do pentagrama, o rubi estrela, se você for um telemita. Você pode trabalhar com o ritual menor do hexagrama também para fazer. Agora, se você tiver uma linha mais animista, uma vontade mais de fazer uma coisa mais física aí, você pode utilizar-se desses mecanismos anteriores, como é o caso da defumação, como é o caso do banho de plantas. Pode utilizar-se, por exemplo, da água consagrada com sal, tá? Com sal grosso aí, entende? Então vai depender do que você precisa. Eu pretendo ainda fazer uma postagem aqui sobre a criação de um pó de proteção, extremamente útil para esses casos de proteção e limpeza, tanto de ambiente como de si mesmo, ok? Próxima pergunta. Quando a gente sabe o momento certo para se fazer um trabalho com entidades? Olha, é sempre o mesmo passo. Eu comento com geral, assim, com o pessoal aqui no perfil, sempre a mesma coisa. Eu sou do tipo que prefere sempre conhecer primeiro a teoria e depois ir para a prática, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu sempre comento também, não vai adiantar ficar 10 anos de teoria e não colocar em prática. Aquela frase que já virou quase um bordão aqui que eu comento sempre. Não vai se aprender a nadar lendo um livro de natação. Não vai matar fome lendo o cardápio. Ou seja, você vai ter que estudar a entidade, saber como trabalhar com ela, como cultuá-la se for o caso, ou como evocá-la ou invocá-la, depende do seu objetivo, tá? E você deve colocar mãos à massa, né? Mãos à obra ali, ok? Então, o momento ideal para você trabalhar com alguma entidade é o momento que você necessite, ou que você precise de alguma ajuda, que você queira alguma instrução, queira começar a dar os primeiros passos nessa caminhada espiritual. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Olha só, temos mais uma pergunta que eu deixei aqui, tá? Só que ela foi dividida em 3 etapas, então eu vou lê-la na íntegra e aí respondo de uma vez, ok? Muito bem. Já é a segunda vez seguida que sonho com Exu e Pombagira. Antes ganhei uma bala de Lilith, tá? Fui convidada a entrar em um grupo do Facebook de Lilith e em seguida sonhei com ela, que eu seria filha dela. Como eu poderia interpretar isso? Olha só, ainda essa semana, né, por esses dias, deve ser publicado um vídeo meu falando sobre as questões de sonho, já que as pessoas mandam muitas questões para interpretação de sonhos. Se você seguir a linha freudiana ou a linha de Jung para interpretar sonhos, você vai ver o tempo todo que os sonhos ele tem diversas características, mas ela é sempre muito pessoal, né? São símbolos muito particulares.
Então, nesta linha, fica muito complexo, muito difícil para você explicar para uma pessoa sem ter um contato com a cosmovisão, com o universo particular dela de símbolos, né? Então, por exemplo, se você tem um conceito de que receber um presente, no caso aí uma bala, num sonho é algo bom, para você aqui fora, no mundo físico, para você pode significar uma coisa bem bacana e sonhar dessa forma. Para outra pessoa que teve a interpretação que ganhar algo de pessoas estranhas ou ganhar doce de alguém estranho é algo ruim, pode representar algo ruim, ok? Então, por isso eu nunca me atrevo a explicar ou detalhar algum tipo de sonho com certeza absoluta, porque longe de mim ser o dono da verdade, ok? No entanto, você comentou sobre Exu e Pombagira. Como eu não sou desta linha, né, da linha afro, da linha de culto de Exu e Pombagira também, no caso da Quimbanda, eu também não tenho como te falar exatamente o que pode significar para você. Agora, se você for na ideia de Jung, de sincronicidades, ou que você chamaria de coincidências, de estar tendo sonhos, de ter uma admiração por determinadas entidades, ou divindades, ou daimons, e você ser depois convidado a participar de um grupo, se você faz essas relações como algo significativo para você, interessante, é bom que você comece a anotar esses elementos aí e como para que de repente você possa ter insights, ter ideias próprias sobre o que isso pode significar para você. De uma coisa você pode ter certeza, tanto Lilith como atualmente agora Kali e outras, né, outras, vou chamar de modinhas de Facebook, Instagram, de redes sociais, cada vez mais você vai ver, tá? Tanto em grupos de Facebook, como em grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa. Então você vai ter, por exemplo, a modinha que a gente brinca ainda, né? Com a própria Goetia, que de repente parece que se tornou o único sistema e na realidade não compõe nem 0,01 dos sistemas mágicos e modos e modelos de se trabalhar com a espiritualidade ou com espíritos em si, ok? Por fim, o que eu te diria, seja num grupo, seja onde você for, os passos são sempre o mesmo. Verifique as fontes, verifique as bases, né, de onde você está aprendendo, seja através do livro, seja através de pessoas, né? Verifique toda vez que você pegar alguma obra, algum livro, a bibliografia, para você saber aonde o autor bebeu, em que fontes ele bebeu exatamente. E por fim, e não menos importante, como em outras perguntas que eu respondi aqui, a prática vai ser sempre seu mestre. Então não adianta, se você colocar em prática o que tem ali e de repente você ter resultados na sua vida, no seu modo de interpretar o universo, pode ter certeza que você está no seu caminho ideal, ok? Muito bem, pessoal. Essas foram algumas das perguntas que foram feitas pra gente. Algumas a gente não responde simplesmente por questão de tempo. Então nós vamos dividir esse vídeo em mais outro vídeo, senão eu não tenho tempo aqui no IGTV, ok? Então fica pra próxima e se tiverem mais questões, podem mandar no direct que eu respondo por aqui, ok? Muito obrigado.